Minha esposa estava concentrada em um projeto especial há 4 meses. Embora não fosse uma criação sua, ela se tornou a principal responsável pelo seu sucesso. Esse projeto era crucial para salvar a empresa onde trabalhava, a Bixler Enterprises, que enfrentava dificuldades significativas. Havia uma grande possibilidade de falência se o projeto não fosse concluído. Sarah sempre foi uma mulher muito inteligente. Ela tinha um bacharelado pela AUB e um MBA pela Wharton. Eu admirava sua determinação, especialmente porque, enquanto ela estudava, eu trabalhava como mecânico de automóveis. Comecei essa profissão logo após o ensino médio, e depois de 21 anos, continuava fazendo o que gostava. O trabalho me permitia pagar a faculdade dela e cuidar de nossos 2 filhos. A vida não era luxuosa, mas estávamos bem. Nossos filhos já tinham crescido e se mudado, o que nos trouxe um pouco mais de tranquilidade financeira. Sarah engravidou 3 anos após o nosso casamento, quando tinha apenas 18 anos. Nos primeiros anos de casados, moramos com meus pais, que tinham uma casa grande e vazia, já que 4 dos meus irmãos tinham se mudado. Isso nos ajudou bastante, pois meus pais podiam cuidar das crianças enquanto Sarah se dedicava aos estudos. Sarah enfrentou muitos desafios durante sua formação. Devido a 2 gestações, sua graduação, que deveria durar 4 anos, levou 6 para ser concluída. Apesar das dificuldades, ela nunca desistiu. Sempre tive trabalho e, quando precisávamos de uma renda extra, eu estava disposto a fazer o que fosse necessário. Depois que Sarah se formou em Wharton, conseguimos alugar nossa própria casa. Recebemos propostas de emprego de várias grandes empresas, mas todos queriam. No final das contas, tudo o que consegui foi preparar algo para ele comer quando chegasse em casa. Eu não sabia nada sobre o trabalho dele, nem tinha interesse em entender os negócios corporativos que atraíam empresários entediados da Europa, Ásia e América do Sul. Eles vinham à empresa, pagavam as passagens de avião e ficavam em hotéis caros. Sarah sempre comentava que, enquanto estavam aqui, tudo era muito caro. Ela também mencionou que a empresa estava superestimando suas finanças, o que tornava sua apresentação ainda mais importante, tanto para ela quanto para os mais de 200 funcionários. Na terça-feira à noite, tudo parecia estar indo bem. Sarah voltou para casa com um terno novo, um cinza elegante combinado com uma blusa branca. Era tudo o que eu precisava ver para saber que ela estava se preparando para algo grande. No entanto, enquanto cuidava da casa, ela era normal, mas no trabalho, era meticulosa. Não entendia por que ela precisava de tanta preocupação. Tirei a roupa dela do lugar, mas não disse nada. Além do terno, ela tinha vários vestidos de coquetel para eventos sociais antes e depois da apresentação. Evitei esses eventos, mas sentia que deveria acompanhá-la se ela quisesse. Quando ofereci, ela agradeceu, mas disse que não era necessário. Todos os materiais e equipamentos que precisava estavam cuidadosamente guardados no porta-malas do seu Volvo. Na quarta-feira, dirigi o carro para garantir que tudo estivesse em perfeitas condições, e durante toda a noite, ela socializou com seus colegas. Sarah era tão boa no que fazia que, às vezes, achava que seria melhor ficar longe dela. Finalmente, depois de verificar tudo, o que ela precisava feito estava pronto. Agora, tudo o que eu queria era um banho quente e uma boa noite de sono. Porém, acho que cometi um erro ao mexer nas coisas dela. Quando ela começou a tomar banho, pensei que estava ajudando, mas na verdade, foi o oposto. Enquanto arrumava a cama, um pequeno envelope apareceu. Era uma carta de uma farmácia que caiu do bolso lateral da bolsa de maquiagem dela. Mas não era o tipo de receita que costumávamos usar. Dentro, havia 10 comprimidos, e eu não fazia ideia do que eram. As instruções eram confusas, dizendo que você deveria tomar um comprimido e depois outro 12 horas depois. Pensei que poderia ser algo para ansiedade ou nervosismo, mas as instruções não faziam sentido. A receita estava em nome dela. Na segunda-feira, coloquei o envelope de volta, mas enquanto ela ainda estava no banho, decidi que queria saber mais sobre aqueles comprimidos antes de contar a ela. Se mencionasse, pareceria que eu estava fuçando nas coisas dela. Odeio dilemas.
Enquanto Sara se preparava para dormir, fui até nosso computador e pesquisei. 10 minutos depois, voltei para debaixo das cobertas, mas não consegui parar de pensar no porquê de minha esposa ter comprado uma receita para a pílula do dia seguinte, especialmente depois de eu ter feito uma vasectomia há 10 anos. Na manhã seguinte, acordei cedo, mas não me sentia descansado. Fiz uma longa caminhada, esperando que isso clareasse minha mente. Relutantemente, voltei para casa, temendo o que poderia fazer ou dizer ao chegar. Meu filho havia se juntado à Marinha após o ensino médio e estava no primeiro ano em San Diego. Nossa filha, Glória, se casou com seu namorado de infância no ano passado e havia se mudado para Dallas. Agora, só restávamos eu e Sara. Sentia falta das crianças, mas também ansiava por envelhecer ao lado da minha esposa. Ela era a única mulher por quem eu realmente me interessava. Porém, algo me atormentava. Comecei a suspeitar que Sara estava tendo um caso. Ela escondia bem, e eu nunca a vigiei, não olhava seus e-mails ou telefonemas. Não tinha motivos para isso, e confiava nela completamente. Mas, ao olhar para a situação, me perguntei onde ela estava realmente. Quando cheguei à cozinha, o cheiro do café estava no ar. "Você quer ovos ou algo assim?" perguntei, tentando quebrar o silêncio. "Não, apenas café." "Não estou a fim de conversar agora," ela respondeu, parecendo distante. "Ei, querido, só são 3 dias. Você pode vir, se quiser, mas ficará entediado demais," disse ela. "Não, realmente não quero ir. Mas odeio deixá-la sozinha. Eu me preocupo quando você não está aqui," confessei. "É muito fofo da sua parte, querido, mas não vou sair do hotel o tempo todo. Vou passar a maior parte do dia me certificando de que a sala de conferências está pronta. Hoje à noite, terei uma boa conversa com nossos clientes em potencial. Prometo que estarei em casa o mais cedo possível na sexta-feira," ela garantiu. "Isso parece bom, mas você não pode me culpar por me preocupar. Sou mecânico de automóveis, e tenho uma esposa linda e bem-sucedida. Às vezes, sinto que você está mais interessada em progredir na carreira do que em melhorar nossa situação familiar. Pare de se preocupar. Eu sempre respeitei o que você faz para viver. Você criou 2 ótimos filhos e me ajudou a cursar a faculdade. Você é um ótimo marido, um bom pai e um provedor. Nunca esqueça disso," ela respondeu, enquanto terminava de limpar a mesa. "Você quer que eu ligue para você?" perguntei. "Não, não é uma boa ideia. Vou desligar o celular e o telefone do quarto à noite para poder dormir. Ligarei sempre que puder," ela disse, enquanto ajudava a carregar o carro. Ela foi tão meticulosa ao arrumar tudo que parecia que o resto da vida estava funcionando bem. Levaria 3 horas para chegar ao hotel. Fiquei na varanda e a vi sair, sem me preocupar em perguntar sobre os comprimidos. Passei o resto da manhã ali, perdido em pensamentos. A sensação de impotência começou a me dominar. Eu me sentia pequeno, vivendo em uma cidade com um emprego medíocre, enquanto minha esposa era tão bem-sucedida. Era uma combinação estranha, e eu deveria ter notado isso antes. Agora, sentia-me estúpido por não ter percebido as coisas antes. O melhor terno que ele tinha era uma jaqueta azul e uma calça, mas pelo menos ele tinha um pouco de estilo, mesmo que fosse um pouco antiquado. Acabei de me vestir quando o telefone fixo tocou. "Ei, querido, só queria que você soubesse que cheguei em segurança. A viagem foi boa, o trânsito não estava muito denso. Vou te ligar hoje à noite, agora tenho que ir. Estou no quarto 714, disse Sara. Posso ficar na casa dos meus pais ou na casa dos meus irmãos à noite, se você quiser. Me ligue no meu celular, ok? Ela parecia apressada e desligou rapidamente. Eu demorei para chegar a Filadélfia, não fui direto para a sala de jantar. Primeiro, parei e comprei um cheese steak, continuou ela. Prometi que faria uma longa noite, mas não sei o que vou fazer. Estacionei na garagem do hotel e esperei. Mais cedo ou mais tarde, teria que entrar no hotel, mas não conseguia decidir quando faria isso. O som do meu celular tocou e, ao atender, ouvi novamente a voz dela.
Está tudo resolvido agora. Vou descer para conhecer algumas pessoas e jantar, disse. Você não esqueceu nada, né? Não, está tudo certo. Tenho tudo no meu quarto para amanhã. Precisa de algo? Perguntei. Sem problemas. Vou desligar meu telefone. Te ligo amanhã de manhã, ok? Ela respondeu, rindo. Divirta-se, tentei soar otimista. Não é divertido, é trabalho, disse ela, enquanto o lobby do hotel começava a encher de gente. O restaurante e as salas de conferências estavam lotados, e isso me deu a oportunidade de passar despercebido. Peguei um pequeno panfleto que mostrava o design dos quartos do hotel e fui observando as diferentes salas. Parei em um quadro de eventos que listava todas as salas que estavam sendo usadas. Fiquei surpreso ao ver que as empresas Bixler não tinham quartos disponíveis para quarta-feira à noite. Isso é interessante, pensei. Sarah havia dito que não sairia do hotel, mas agora eu não tinha tanta certeza. Havia 3 opções de jantar: informal, casual e alta gastronomia. Como Sarah não gostava muito de jantar com crianças, decidi ir primeiro à sala de jantar casual. Levei apenas 5 minutos para ter certeza de que ela não estava lá. Minha próxima parada foi a sala gourmet, onde encontrei uma mesa aconchegante no canto, ideal para reuniões privadas. Quando olhei ao redor, vi Sarah usando um vestido de coquetel preto com um decote profundo, elegantíssima. Ela parecia radiante, e seu acompanhante parecia gostar da companhia. Ele conhecia algumas pessoas com quem Sarah trabalhava, mas não era alguém que eu conhecia. Observei enquanto eles conversavam, e notei como ela estava atenta a cada palavra dele, como se ele fosse uma figura importante. Não estavam fazendo nada inapropriado, mas a dinâmica entre eles não era nem platônica nem profissional. Quando saí, vi que estavam terminando a 2ª garrafa de vinho. Agora eu entendia por que ela havia levado sua lingerie elegante. Decidi me acomodar em um canto do saguão para que não me vissem. 10 minutos depois, eles saíram do restaurante, e vi Sarah segurando a mão dele enquanto caminhavam em direção ao elevador. Observei cuidadosamente os indicadores de andar. O elevador parou no 3º andar. Isso era um bom sinal, significava que ela não o havia levado para o quarto dele, mas também era um mau sinal porque o elevador não chegava ao 7º andar. Fiquei sentado no saguão e observei o movimento por 1 hora. As pessoas iam e vinham, mas Sarah não estava entre elas. Tirei minha mala do carro e fui até a recepção. Mesmo sendo o marido dela, tive dificuldade em conseguir um cartão-chave para o quarto. Após algumas tentativas, finalmente consegui e me dirigi ao quarto 714. Não acendi as luzes quando entrei. Fiquei sentado no quarto escuro por mais de 1 hora, absorvendo todos os meus pensamentos. Verifiquei os pertences pessoais dela, não deixei nada para trás. Na cômoda, encontrei o pacote de comprimidos, restavam 10 deles, organizados. Olhei ao redor e vi que ela havia preparado tudo o que precisava para a apresentação no dia seguinte. Comecei a encher minha mala. Havia 24 pastas promocionais especialmente encadernadas e outras 20 pastas normais, todas foram para a mala. Depois, peguei o laptop e a bolsa dela, junto com o celular que ela havia deixado para trás. No quarto, tudo o que encontrei foi uma bolsa e, provavelmente, um tubo de batom. Andei pela sala com cuidado, garantindo que não deixasse nada para trás. Quando me senti satisfeito, deixei as chaves do carro e minha aliança na cômoda. Além desses 2 itens, o quarto estava completamente vazio. Desci até o estacionamento usando o elevador, que foi direto. Não tive problemas carregando as 2 malas, e 20 minutos depois, já estava na rodovia, rumo ao norte. Já passava das 3 da manhã, e eu não tinha ideia de que o tempo havia passado tão rápido. 1 ou 2 horas depois, meu celular tocou. O identificador mostrava um número desconhecido. Alô, atendi. Oi, onde você está? Era a Sarah. Estarei em casa em breve, respondi, e logo um silêncio tomou conta da ligação. Os vendedores têm um ditado: o primeiro a falar perde. Parecia uma eternidade antes que ela falasse novamente. Desculpe, foi tudo o que ela disse antes de desligar.
Eu também desliguei meu telefone. Era óbvio que ela havia retornado ao quarto mais tarde. Ela tinha uma apresentação importante que poderia salvar a empresa e render-lhe uma promoção rápida. Chegando em casa, coloquei as malas no sótão da garagem. Sarah nunca ia lá e, com certeza, não pensaria em procurar nada ali. Mas, naquele momento, isso não importava. Primeiro, juntei todas as minhas roupas e pertences pessoais. Como muitos homens, sempre tive minhas próprias ferramentas, pois isso era necessário para o meu trabalho. Parei em uma loja, carreguei o que precisava no Subaru e, assim que recebi meu último salário, fui aos bancos. Não precisei fazer nada complicado, simplesmente retirei todo o dinheiro das minhas contas. Almocei em Egerton, Maryland, e tinha dinheiro suficiente para viver por alguns anos, mas sabia que logo estaria procurando emprego. Antes de continuar, tenho um recado importante. Se você tem medo de ser feito de trouxa ou ser traído por elas, vou deixar um conteúdo essencial para você no primeiro comentário fixado, acesse lá e jamais seja feito de otário. Vamos continuar. Sarah e eu éramos parecidos nesse aspecto, ambos adorávamos trabalhar. Eu sabia que sentiria falta dela. Passei algumas horas nas cavernas de Lura e depois aluguei um quarto perto de Gitel. Não tinha ideia do que faria a seguir. Era sábado, e me vi sentado no aquário de Chattanooga, observando uma natureza que nunca tinha visto antes. Passei algumas horas relaxando e decidi que era um bom lugar para estar. Comprei um passe anual para o aquário e, na hora do jantar, arrumei um lugar para ficar em um trailer móvel no parque. Era mobiliado e barato, e não precisava de muito. Na segunda-feira de manhã, a primeira coisa que faria seria procurar um emprego. Um bom homem da manutenção sempre consegue trabalho, especialmente se estiver disposto a se esforçar. Eu poderia permanecer discreto até a hora de renovar minha carteira de motorista ou marcar o carro. Isso eu deixaria para depois. No domingo à tarde, liguei para Glória. Senti que precisava informá-la sobre o que estava acontecendo, mas logo percebi que Sarah já havia contado tudo a ela. Glória foi bastante franca sobre a situação, mencionando que Sarah enganou. Fiquei surpreso ao saber que Sarah havia perdido o emprego. Senti um misto de compaixão e alívio, pois esse era o preço que ela teria que pagar pelas suas escolhas. Glória pediu que eu contasse ao Joey sobre a situação na próxima vez que falasse com ele. Também me comprometi a ligar para ela uma vez por mês para saber como estavam as coisas, mas não mencionei onde eu estava. Ao meio-dia do dia seguinte, já tinha um emprego a poucos passos do estacionamento de trailers, com a Waffle House no meio do caminho. O que mais um homem poderia querer? Eu não fazia ideia de como eles lidavam com a papelada, mas me pagavam bem, sem fazer muitas perguntas. Estava feliz e eles também, pois nem precisavam mexer no dinheiro que trouxe comigo. Cerca de 2 meses depois, Glória me informou que Sarah havia saído de casa e estava morando com os pais. Glória não sabia de mais nada, mas fiquei contente por ela estar estável e bem. Joyce me ligou de San Diego para me informar que faria um cruzeiro como técnico em aviônica de um porta-aviões. Ele tentou explicar o que fazia, mas era além da minha compreensão. Nós dois tomávamos cuidado para não falar mal da mãe dele, e eu apreciei isso. Logo comecei a conversar com Glória pelo menos uma vez por semana e comecei a enviar e-mails regularmente. Glória falava com Sarah, mas dizia muito pouco sobre o que eu estava fazendo ou onde estava. Nunca pediu divórcio, e parecia que Sarah também não o tinha feito. Comprei uma carteira de motorista do Tennessee e coloquei etiquetas no Subaru. Comecei a frequentar um bar algumas vezes por mês e tinha encontros casuais com 2 mulheres que se alternavam como minhas companheiras de noite. Os frequentadores regulares não buscavam compromissos, e eu também não, e essa situação funcionava bem para todos. A vida estava boa. Isso foi há muito tempo, e aos poucos fui esquecendo Sarah. Com o tempo, o Subaru começou a apresentar problemas. Eu havia esquecido quantas milhas tinha, mas ao tomar uma caneca de cerveja um dia, percebi que já fazia quase 5 anos desde que saí de casa. Mantive contato próximo com meus filhos. Glória já tinha 2 filhos próprios nessa época e queria que eu os visitasse.
Jos quase se casou com uma mulher tailandesa, mas no último minuto ela recusou. Ele geralmente trabalhava 6 dias por semana e usava o domingo para se recuperar da noite de sábado. Certa manhã, às 6 da manhã de uma sexta-feira, alguém bateu na porta do meu trailer. A grosseria do horário me fez abrir a porta com uma expressão de descontentamento, meio nu e de cueca, e a mulher na porta parecia tão desconfortável quanto eu. O homem ao lado dela não parecia impressionado. Estamos procurando John Terrell, disse ele. Não o conheço, respondi. Meu nome é David Simões, e esta é minha esposa, Mara. Temos um problema e esperamos que você possa nos ajudar. Desculpe, não trabalho durante a noite. Se precisarem de algo relacionado ao carro, terão que ir até a loja, eu disse, tentando encerrar a conversa. Isso provocou olhares vazios, e finalmente David disse, e não tem nada a ver com seu trabalho, é mais um problema pessoal. Podemos entrar no trailer? Era verdade que raramente limpava, mas Lúcia não fazia bagunça. Faça como em casa, respondi, ainda um pouco hesitante, mas curioso sobre o que poderia ser. Imediatamente ao entrar no trailer, deixei a porta aberta para demonstrar o quanto era hospitaleiro. Coloquei uma camisa e perguntei, gostariam de tomar um café? Só levará cerca de 10 minutos. Tirei algumas coisas do sofá para que eles pudessem sentar, mas não houve resposta sobre o café. David começou a falar, sua voz tensa. Temos um filho adotivo de 4 anos e outra criança de 2 anos que precisa de um transplante de medula óssea. Esperamos que você possa nos ajudar. Estamos dispostos a pagar, se necessário. Fiquei surpreso e um pouco desconcertado. Ele continuou, estamos dispostos a compensá-lo por qualquer inconveniente. Nós. Aquele tom sério me fez perceber que eles realmente tinham um problema. Sinto muito, não tive a intenção de interromper. Por favor, continue, disse. David prosseguiu, e nossa melhor chance de encontrar um doador é um membro próximo da família. Você é nossa melhor esperança. Olhei para ele, tentando não ser rude. Olha, eu não quero ser insensível, mas acho que vocês estão fazendo a escolha errada. Quando sua filha nasceu, você fará 5 anos em julho, disse Mara, parecendo sincera. Nesse momento, percebi que estava prestes a dar uma má notícia. Desculpe, mas me obriguei a fazer uma vasectomia há 15 anos. Não há como eu ser o pai dela. Mas seu nome está na certidão de nascimento, disse David, confuso. Não posso responder a isso. Talvez vocês devessem perguntar à mãe, respondi, tentando manter a calma. Essa declaração foi recebida em silêncio. Tive pena deles, mas não sabia como ajudá-los. Qual é o nome da mãe? Perguntou David. É Sarah Lizzie Terrell, respondi, e a realidade da situação começou a me atingir. Talvez eu não tivesse tomado aquelas malditas pílulas dela, e tudo seria diferente. Sentimentos antigos estavam ressurgindo, lembranças da minha esposa com aquele político de Filadélfia. Lamento pela minha grosseria e insensibilidade. Farei tudo ao meu alcance para ajudá-los, disse, tentando mudar de tom. Mas, do ponto de vista médico, não pode ser feito, porque não sou a mãe, disse. Tem que ser um doador adequado. Você é um doador adequado, mas ela é muito doente. Os médicos se recusaram a considerar o uso dela porque ela está morrendo de insuficiência hepática. Tem menos de 6 meses de vida. David e Mara trocaram olhares, compreendendo o que eu estava dizendo. Isso não tem sentido. Sempre pensei que ela fosse perfeitamente saudável. Além disso, não acho que um fígado doente impeça alguém de doar medula óssea. Mas o hospital não aceitará sua assinatura no formulário de consentimento, disse David, e percebi que eles estavam começando a se sentir mais desconfortáveis. 10 minutos atrás, eu não me preocupava com eles. Mas, de repente, percebi que tinha algo valioso a proteger. Eu queria ajudar, mas como isso aconteceu? Olhei para os meus filhos e pensei que alguns poderiam contribuir. Nós acreditávamos que você era nossa melhor esperança, disse um deles. O pai verdadeiro não está por perto, e não sabemos quem mais poderia ser. Mara,
Você não acha que a Sarah tinha alguma informação? Perguntei. Na verdade, ela não tinha condições de explicar nada, respondeu Mara. A maior parte do que sabemos veio da agência de adoção. Com isso em mente, decidi preparar um café para todos. Desculpem, preciso de um momento, falei, levantando-me. Fui ao banheiro, tentando ser discreto. Já havia me envergonhado o suficiente. Quando voltei, a conversa continuou. Onde eles moram? Perguntei. Em Westchester, na Pensilvânia. Se você contar quem é o verdadeiro pai, talvez possamos agir. Filha, eu disse, você deve prometer que irá atrás dele até conseguir o que deseja. Do que você está falando? Indagou. O pai dela é um político famoso na Pensilvânia. Ele vai negar tudo e provavelmente vai usar documentos legais para impedir que façamos qualquer coisa. Se conseguirmos pressioná-lo o suficiente, ele pode acabar admitindo que é o pai. E então, talvez, possamos convencê-lo a fazer um transplante de medula óssea, sugeri. Mas como fazemos isso? Ela questionou. Eu sou mecânico, trabalho com metal. Não sei como isso funcionaria. Precisamos usar a mídia, respondi. Televisão, rádio, jornais. Os políticos fazem de tudo para evitar má publicidade. Eles têm amigos que podem ajudar. Os rostos de ambos se iluminaram. Acho que podemos fazer isso, exclamou um deles. Quem é Malcolm Eugene? Ele está concorrendo ao Senado dos Estados Unidos, não está? Aposto que fará qualquer coisa para evitar um escândalo. Enquanto servia o café, David e Marcen estavam ansiosos para voltar para casa. Como vamos entrar em contato com Gloria e Joy se precisarmos deles? Perguntei. Eles nos ajudarão. E você sabe onde a Sarah está? Perguntei. Ela deve estar em Pensacola, respondeu Mara. 10 minutos atrás, eu não me importava com eles. Agora, no entanto, sentia que tinha algo a proteger e a ajudar. Como isso aconteceu? Olhei para os meus filhos e percebi que alguns poderiam me ajudar, mas todos confiaram que eu era a melhor esperança. Eles não vão atrás do pai, o pai verdadeiro. Achávamos que era você, disse Mara, com um tom de incerteza. Não temos ideia de quem mais poderia ser. Sarah não nos contou nada sobre outro possível pai, ela acrescentou. A verdade era que Sarah não tinha condições de explicar. A maioria das informações que tínhamos vinha da agência de adoção. Enquanto pensava nisso, deixei meus convidados sentados e fui preparar um café. Um momento, por favor, pedi, tentando ser discreto. Fui ao banheiro e fiz o que precisava com urgência. Ao voltar, perguntei onde eles moram em Westchester, Pensilvânia. Se eu contar quem é o verdadeiro pai, você deve me prometer que irá atrás dele incansavelmente até conseguir o que deseja. Do que você está falando? Um dos meus filhos perguntou, confuso. O pai da filha dela é um político proeminente na Pensilvânia. Claro que ele negará tudo e provavelmente irá fornecer documentos legais para interromper nossos esforços. Se nós pressionarmos o suficiente para ele admitir que a garota é dele, talvez consigamos envergonhá-lo e forçá-lo a fazer um transplante de medula óssea. É isso que queremos, certo? Um silêncio pairou enquanto pensávamos nas implicações. Sim, mas como fazemos isso? Eu perguntei, sem saber. Sou mecânico, trabalho com metal. A melhor forma seria usar a mídia. Televisão, rádio e jornais. Os políticos farão qualquer coisa para evitar má publicidade. Eles têm amigos que podem ajudar. Os rostos deles se iluminaram. Acho que podemos fazer isso, disse um deles, sorrindo. Quem diabos é Malcolm Eugene? Ele está concorrendo ao Senado dos Estados Unidos. Aposto que eles farão qualquer coisa para evitar uma situação ruim. Anunciando que o café estava pronto, David e Marcen mal podiam esperar para voltar para casa. Como vamos entrar em contato com Gloria e Joyce caso precisemos de ajuda? Perguntei. Tinha certeza de que eles estariam dispostos a ajudar. E onde você acha que a Sarah está agora?
Eu estarei em Pensacola antes de vocês voltarem para Westchester, respondi, me preparando para o que viria a seguir. Cortei meu cabelo e comprei uma camisa nova. Sarah era uma traidora que havia arruinado minha vida, mas ainda assim, eu queria vê-la. Quando cheguei ao trailer, encontrei o Volvo dela com um pneu furado e o para-brisa quebrado. A mulher que abriu a porta não era Sarah. Ela parecia ter passado por muitas dificuldades, talvez tivesse 45 ou 50 anos, e a falta de maquiagem não ajudava em nada. Caramba, se não for você, Serri. Eu nunca esperei ver você aqui, eu disse, tentando manter a compostura. Você está me colocando em desvantagem. Entre. Quero uma cerveja. Serri me ofereceu, mas eu recusei. Obrigado, estou aqui para ver a Sarah, respondi, enquanto Serri se movia pela sala. Olhe para isso, ele disse, apontando para uma urna de latão no centro do buffet. Aqui está tudo o que você precisa saber. Fiquei ali, paralisado, olhando para o recipiente. Acho que já era tarde demais, murmurei. Sarah havia se mudado para Pensacola depois de entregar seu bebê para adoção. Com o dinheiro que recebeu, comprou o trailer e, após ser demitida, perdeu o emprego devido ao alcoolismo. Serri explicou que Sarah estava tão perturbada com o que tinha feito que não tentou evitar a gravidez. A adoção foi combinada meses antes do nascimento do bebê. Ela não parecia ter ambição ou propósito na vida, continuou Serri. Sarah falava muito de você, mas tinha medo de entrar em contato. Fiquei lá por 2 semanas e depois vendi o trailer e o Volvo. 2 dias depois, estava em Westchester visitando meus amigos David e Marcen. Malcolm Jim Foot resistiu no início, mas David e Marcen o pressionaram até que ele cedeu. Ele insistiu em testes de DNA para provar que era o pai. A carreira política e a vida familiar de Malcolm desmoronaram rapidamente. Sua queda nas pesquisas foi tão drástica que seu partido o substituiu por outro candidato. Sua esposa pediu o divórcio e tornou tudo público. Sarah e eu estamos viajando para Dallas para ver Glória e meus netos, eu disse a David. Não sei quanto tempo vou manter a Sarah comigo, provavelmente até encontrar alguém que possa cuidar dela. Gostou do vídeo de hoje? Então deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sino de notificação, fazendo isso você não vai perder o nosso próximo vídeo.